Pecado é desconexão com Deus Criador. Significa que você não é o que você deveria ser. A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o problema não está só do lado de fora. O pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente. Olha o que passa pelo seu coração. Olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. A incredulidade, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado, a indiferença diante da obra de Deus. Porque gera crentes mornos, frios, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz: se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos queridos, a carta do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Nós começamos hoje uma série de 7 semanas em que eu vou conversar com vocês sobre pecados de estimação. Vou falar com vocês sobre algumas coisas que a gente é e pratica, mas não dá nome. E como não dá nome, não enfrenta. E como não enfrenta, continua desagradando a Deus, vivendo uma vida não piedosa, vivendo uma vida distante da cruz de Cristo. E nós estamos chamando essa série de pecados de estimação. Então são 7 semanas em que a gente vai conversar sobre isso. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, nós vamos a partir do versículo 1. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro pecado de estimação que a gente tem. Que os pais da igreja medieval chamavam de síndrome luciferiana. É a nossa síndrome diabólica dentro do nosso coração, chamada orgulho. Vamos ler a palavra de Deus. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, clamamos a iluminação que vem do alto, que vem do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e que a luz da tua palavra, iluminados pelo teu Espírito, nós possamos ter uma plena consciência e convicção daquilo que o Senhor quer de nós e da vida que o Senhor quer de nós, em nós e através de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, uma psicóloga chamada Johari, ela escreve um livro chamado Janelas da Alma. E nessas janelas da alma, ela trabalha o comportamento humano segundo 4 perspectivas. E isso vai direcionar um pouco das nossas
das nossas reflexões nas próximas semanas. As nossas almas possuem pelo menos 4 áreas. Ela dizia que a primeira área que a nossa alma tem é uma área escura. É uma área escura. Tem muitas coisas que nem você e nem os outros conhecem em você. Às vezes você para e se pega e fala assim: "Oh, eu não sabia que eu era assim." E nem as pessoas que estão em volta de você às vezes olham e falam assim: De onde fulano tirou isso? Há áreas escuras dentro do nosso coração, áreas escuras dentro da nossa alma que às vezes até a gente desconhece e a gente não sabe. E só quando deparados com algumas circunstâncias, via de regra com sofrimento, a gente descobre essas áreas escuras. Porque há áreas dentro da nossa vida que são áreas escondidas. Se umas áreas podem ser escuras, tem áreas que são escondidas. Normalmente o que nós somos? O que a gente quer que as pessoas vejam que nós somos. Normalmente a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente acha que é a nossa melhor versão. Então, diante disso, até para cumprir alguns protocolos de alguns lugares em que a gente está, a gente demonstra para as pessoas que a gente é algumas coisas. Mas dentro de nós a gente sabe que não é bem assim. Você vai perceber isso quando a gente for conversar sobre a ira. A gente vai descobrir quão irado nós somos via de regra. Porque se você nunca parou para pensar, vocês já viram como mágoa e amargura é ira? E quantos de nós somos amargurados? Porque fácil é reconhecer a ira quando ela é para fora. Difícil é reconhecer a ira quando ela é para dentro. Porque só você sabe. São áreas escuras. São áreas escondidas que você faz questão de esconder. A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar sobre luxúria, quando eu conversar com vocês sobre avareza. Vocês vão perceber como há muitas áreas ou escuras ou escondidas. Ou que talvez nós nem sabemos, ou que em muitas ocasiões a gente faz questão de esconder. Mas a gente tem uma área que a gente chama de obscura. Eu não sei, mas os outros sabem. É interessante. Porque por mais que a gente tente demonstrar alguma coisa sobre a gente o tempo todo, existe a percepção que as pessoas têm de nós. E em muitas ocasiões, a melhor visão para termos de nós mesmos não é o espelho. Às vezes a gente precisa que alguém chegue para a gente e diga: "Você está vendo isso? Você está vendo essa reação que você tem? Isso não é normal. Você está vendo como é que você é assim? Isso é muito comum entre casais." Normalmente o nosso marido ou nossa esposa, por causa da convivência, conseguem ver coisas que a gente não consegue. E eles estão ali para isso. E bom é quando a gente tem, e hoje eu vou conversar com vocês sobre orgulho, quando a gente tem humildade suficiente para dizer, no meu caso, eu acho que a Aline está certa e eu deveria ouvi-la. Porque tem áreas na nossa alma e no nosso coração que são obscuras mesmo. E para que ela floresça, a gente precisa trazer luz. Mas existe áreas na nossa vida, e ao longo dessas 7 semanas é o que eu quero trazer para vocês, que a gente vai chamar elas de áreas iluminadas. Eu sei, todo mundo sabe. Eu sei, todo mundo sabe. Tá tudo bem. Eu, Rômulo, sou um comigo mesmo e eu sou um com vocês. Eu sou a mesma pessoa. Tá tudo bem. São áreas que são iluminadas. Eu não preciso esconder a minha vida. Eu sou tratado, eu tenho o coração completamente curado. Eu tenho a alma curada e está tudo bem. A gente vive bem. Essa série quer olhar para essas áreas escuras do nosso coração, para essas janelas da nossa alma que são escondidas, escuras ou obscuras, e a gente ser confrontado, não por mim, mas pela palavra de Deus. E olhar a nossa vida e, a partir disso, tentar trazer luz para o nosso coração. É isso que eu quero fazer essas semanas. Agora, qual é o problema? Alguns de vocês talvez nem vão voltar mais semana que vem, né? Porque é meio fora de moda falar de pecado na igreja. É meio demodê, né? Falar de pecado, o pastor vai falar de pecado. Como assim? Nós vamos ficar 7 semanas falando de pecado? Não. Ô, pastor, não dá para falar de prosperidade? Não, meu filho, a gente tem que falar de pecado. E não tem outro nome. E às vezes eu uso o conceito rompimento, mas é pecado mesmo, é pecado, desagrada a Deus, vai fazer o quê?
como já foi colocado, a gente já colocou uma definição, desde já na abertura da nossa série, para você entender que o que aconteceu com a gente foi pesado demais. O que aconteceu quando a gente se desconectou do Deus Criador foi pesado demais. Mudou o que a gente é, não só o que a gente faz. Essa série é um convite a você refletir, primeiro, para você que não é crente, ela é um convite para você refletir o seguinte: eu não sou o que eu deveria ser. Preciso me arrepender dos meus pecados. Preciso confessar os meus pecados. E o único que consegue me perdoar, o único que consegue me regenerar é Jesus Cristo. Eu não consigo. E para você que é crente, essa série, o objetivo dela é se deparar com a palavra de Deus e dizer: preciso mudar. Preciso de transformação. Agora, para você que é legalista e veio aqui falando assim: parabéns, pastor. É isso aí, eles têm que ouvir isso. Senta, porque eu acho que é para você. Senta, porque é para você. O primeiro caminho errado do cristianismo é quando a gente acha que os outros precisam ouvir e não a gente. Porque você não tem nada a ver com a vida do outro, é sobre você. É sobre como você reage ao Deus Criador. É sobre como você reage ao Deus Salvador e Santificador. Spurgeon, tem uma história antiga dele no Lições aos meus alunos. Spurgeon conta essa historinha, acho que eu já contei ela aqui anos atrás. Spurgeon dizia que certo pregador sabia que tinha um homem na igreja que vivia uma vida completamente adúltera, vivia uma vida com muitos problemas. E aí, todo final de culto, o pastor ia para a porta. Quando ele chegava lá na porta, depois de ter pregado, ele achava que aquele homem ia falar com ele assim: olha, pastor, a mensagem hoje foi para mim, estou arrependido. Mas esse cara chegava no final do culto, chegava na mão do pastor, apertava e dizia: parabéns, pastor, eles precisavam ouvir isso. Na semana seguinte, esse pastor pregava com mais veemência, e quando ele chegava no final, ele falava: hoje esse homem se arrepende, não é possível. Ele chegava no final do culto e falava: parabéns, pastor, eles precisavam ouvir isso. Teve um dia que choveu demais, mas choveu muito, mas choveu demais, e só tinha o cara na igreja. E aí ele falou: olha, dessa vez agora vai. E ele prega, e pastor prega, chega no final do culto, o homem olha para ele e diz assim: pastor, é uma pena que eles não estavam aqui para ouvir isso. Porque sempre é para os outros, nunca é para nós. Não, é para você. A palavra de Deus é para você. Não é para os outros, é para você. E hoje eu quero conversar com vocês sobre orgulho. Bom, Agostinho falava que pecado é sempre palavra, ato, vontade, omissão, tudo aquilo que nós somos e cometemos contra Deus. Se vocês perceberam, eu não estou dando esse nome, mas eu vou traçar a linha daquilo que a teologia católica chama de 7 pecados capitais. Por isso 7 semanas. Mas nós que somos reformados, nós não acreditamos em pecados capitais e veniais. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que pecado é pecado. Não há pecado maior ou pecado menor. Pecado é pecado. Mas desde do século V, João Cassiano levanta essa lista de pecados como sendo alguma coisa, e eles levavam muito a sério, os pais do deserto levavam muito a sério essa história de olhar alguns pecados que nós praticamos e são muito evidentes, ou talvez nós tentamos escondê-los. São Tomás de Aquino, ainda no século XIII, vai trazer essa lista de volta, e ele vai fazer na sua Suma Teológica algumas virtudes, chamadas de virtudes capitais. A gente vai seguir nessa linha aqui. Sempre para um pecado a gente vai olhar uma virtude. Sempre para um pecado a gente vai olhar qual é a resposta que a Escritura dá. E por que é que nós, reformados, a gente olha muito pouco essa ideia de pecados capitais, que a gente está chamando de pecados de estimação? A reforma teve muitas coisas incríveis, mas a ideia da espiritualidade monástica, a ideia da espiritualidade dos primeiros séculos, nós perdemos isso. Nós não levamos mais a sério, parece que a gente fez uma ruptura.
E aí a gente não leva mais a sério a ideia de reflexão, de oração, de introspecção. A gente não leva isso a sério. E a gente deveria parar mais para cultivar no nosso coração virtudes. Bom, feita essa introdução, o que eu queria conversar com vocês? Hoje a gente está falando sobre orgulho. E o que é orgulho? Bom, orgulho nada mais é, gente, do que uma, como eu falei com vocês, luciferiana. É tentar tirar de Deus a fonte de todo bem e transformação do mundo e da gente mesmo. O orgulho nada mais é do que atribuir a mim e a você todo o bem que existe em volta de nós. A gente quer transformar tudo. É mais ou menos assim, é a gente tentar, abre aspas, fazer uma frase como se fosse: eu gostaria de comprar uma pessoa pelo que ela vale e vendê-la pelo que ela acha que ela vale. Eu acho que essa frase, ela sintetiza muito bem o que é orgulho. Mas por quê? Porque via de regra, quando a gente fala disso, o orgulhoso atenta demais para o valor próprio. O orgulhoso acha que ele vale mais do que ele realmente vale. O orgulhoso acha que a palavra e a opinião dele realmente estão num lugar privilegiado. E que quando ele fala, ou ele omite uma opinião, ou ele faz alguma coisa, o mundo todo precisa parar para ouvi-lo. Ô gente, somos nós. Pega um celular e dá na sua mão. Você começa a opinar sobre a vida de todo mundo, você tem a solução para o Brasil, para a eleição americana, para a guerra da Ucrânia. Você já resolveu todas as situações no Oriente Médio. Guerra que está durando mais de 3.000 anos, você já resolveu, porque você tem opinião para isso. Ninguém te perguntou nada, mas você tem opinião para isso. A gente tem opinião para a vida do outro. Nesses períodos de política, então, misericórdia. Olha, os orgulhosos estão aí o tempo todo. E como o orgulho se manifesta na gente? O pecado do orgulho é terrível, porque o primeiro orgulhoso da história é Satanás. Como assim, pastor? Satanás é o primeiro a tentar roubar o lugar de Deus. Quando nós damos lugar ao orgulho na vida da gente, nada mais fazemos do que ter o mesmo comportamento satânico. É pesado isso, né? Quando você é orgulhoso, você tem um comportamento que não é o de Cristo, é o de Satanás. É diabólico, é demoníaco. Olha que loucura. Agora, nós temos dois problemas aqui. O primeiro problema é o problema do século 21, tá? A gente olha o orgulho e não chama ele de orgulho. A gente chama ele de baixa autoestima. Não é? É fácil você olhar alguém e dizer para ela assim, ou você mesmo tentar se convencer que você não é orgulhoso, mas que você tem baixa autoestima. Olha, e tem terapia para isso, né? A gente acha terapia. Quem é que ia ser contra você ter uma baixa autoestima? Não, o nome disso, a gente não tem problema com estima, nem autoestima, desde que ela seja realista. Quem é você? E eu vou conversar daqui a pouco sobre isso. A nossa autoestima não está no nosso valor próprio, em quem a gente acha que a gente é, nem nas nossas coisas que a gente faz, nem na influência que a gente acha que tem. Isso que é incrível. O problema é que a gente olha a autoestima e vê ela de maneira errada. Então, ninguém é contra a gente levantar contra o respeito próprio. Só que em nome do sentir-se bem, levantar a autoestima de alguém, o que a gente faz? A gente mascara o orgulho dentro da gente. Agora tem um segundo problema no nosso tempo, quando a gente glorifica a fraqueza. No nosso tempo, então, a gente glorifica a fraqueza o tempo todo. A gente vê, por exemplo, a gente cria os nossos filhos, que a gente vai trabalhar muito, não vai ser reconhecido, a gente sabe que o mundo é assim. A gente tenta criar muros em volta deles e a gente fica glorificando a fraqueza. Quando a gente vê os erros dentro na nossa, com pessoas próximas a gente ou na gente mesmo, a gente glorifica a fraqueza. E a Bíblia nunca foi favorável a isso, nem o Senhor. Porque, gente, um falso orgulhoso que quer glorificar a fraqueza
que é na autocomiseração muito fácil. O que é isso? Vocês já viram pessoas que ficam deprimidas só para que os outros olhem para elas? Elas ficam tristes só para que alguém... Ai, eu preste atenção. Isso é glorificar a fraqueza, isso é orgulho, isso é pecado. Ela não é deprimida, ela quer chamar atenção. Isso é pecado. Ela quer ficar no canto, para ninguém olhar para ela, ou melhor, para todo mundo olhar para ele ser o centro das atenções. E como é que ele faz isso? Glorificando a fraqueza. Isso é orgulho. Você não precisa disso. Isso é pecado. Percebe como é sorrateiro? Percebe como é profundo dentro do coração da gente? E se a gente não ir de encontro com a palavra de Deus, a gente se perde. Então, o que é orgulho? O orgulho é colocar o amor próprio acima do amor a Deus. Se você ama mais a você mesmo, se você coloca o valor acima, você é um orgulhoso. E sabe o que é pior? Por que ele é sempre colocado como o primeiro da lista? Porque ele é uma quebra do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O orgulhoso, na verdade, é: eu sou o Senhor meu Deus, adorem-me todos. E mesmo que a gente precise chamar atenção para isso. É engraçado porque o orgulhoso, normalmente, ele é um hipócrita, né? Porque ele sempre quer reivindicar o direito a mim mesmo. Ele, inevitavelmente, ele quer reivindicar o direito de que todo mundo veja a vida pela perspectiva dele, seja qualquer a realidade. Então, como tal, o orgulhoso é sempre um insolente, mesmo que ele não fala isso. A arrogância da ilusão, da invulnerabilidade. O que é isso? O orgulhoso acha que ele realmente é o Todo-Poderoso e que o mundo todo precisa olhar para ele. A pergunta que eu faço para você é assim: você é um orgulhoso? Provavelmente. Está em todos nós isso. Agora, o que a Bíblia vai dizer sobre isso? O que a palavra de Deus vai dizer sobre isso? Bom, vamos lá, né? O texto que a gente leu, deixa eu explicar ele para vocês, é a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses vai ser uma das cartas da prisão. Eu falei disso semana passada com vocês. Vocês vão observar no capítulo 1 que o apóstolo de Cristo está preso. E a pergunta que os primeiros cristãos faziam é: ok, o apóstolo de Cristo está preso, a principal voz do evangelho está presa, o que vai acontecer com o evangelho a partir de agora? É engraçado, você está com sua Bíblia aberta? Olha o capítulo 1, verso 12, desculpa. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Paulo, você está preso e mesmo assim o evangelho está prosperando, ele diz no verso 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo, você está preso. O que vai ser do evangelho? Fique tranquilo. Primeiro, os da casa de César estão conhecendo Jesus. Eu estou pregando o evangelho para eles. E por causa da minha prisão, a turma está conhecendo o Senhor, porque os irmãos se levantaram para pregar. Mas o apóstolo de Jesus escreve essa carta para uma igreja num lugar complicado. Filipos é uma igreja na Macedônia. Aí daí, pastor? O negócio é o contexto histórico. Essa igreja é formada e fundada pelo funcionalismo público da época, e especialmente a turma dos aposentados. Agora, olha que coisa horrorosa. Eram, via de regra, militares romanos, que faziam parte dessa sociedade, militares aposentados, que ficavam numa posição estratégica, porque se Roma fosse invadida, Filipos era uma das áreas que iria combater logo, então eles deixavam aquela turma de reserva para ficar ali. Só que qual é o problema? Filipos, por ser uma sociedade de cidadãos romanos, queria copiar Roma em tudo. Isso é sorrateiro. E Paulo vai combater isso nessa carta. Porque aqui eles falam latim, mesmo na Macedônia. Eles falam a língua de Roma. Aqui,
Os rituais que tem em Roma tem que ter aqui também. Tudo que acontece lá tem que acontecer aqui. A aristocracia lá tem que ser a mesma daqui. Os direitos de lá tem que ser os mesmos daqui. Agora, dá uma olhada, porque se você é cidadão romano no primeiro século, era mais ou menos assim: não fale comigo de qualquer jeito. Você sabe com quem é que você está falando? Assim eram os cidadãos de Filipos. Você sabe com quem você está falando, pá? Por isso o apóstolo Paulo vai escrever o que ele escreve no verso 27, no capítulo 1. Não importa o que aconteçam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do quê? Do evangelho de Cristo. Porque os cristãos começam a estar nessa cidade, uma cidade em que há um orgulho de fazer parte dela. Paulo está dizendo: turma, vocês fazem parte de um outro reino. Não faz o menor sentido vocês serem orgulhosos em relação a qualquer ou quaisquer outras pessoas que estão aí. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 20, para eu contextualizar vocês. Isso aqui era algo pulsante dentro de Filipos. A nossa cidadania, porém, está onde, gente? Nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há um espírito no meio dessa cidade em que o orgulho é algo que é cultivado. Nós somos romanos, rapaz. Olha com quem é que você está falando. Vocês já assim, viram pessoas assim? Ô, cuidado, você está falando comigo, rapaz. Já parou para pensar? Se você já falou isso para alguém, peça perdão. Você não é ninguém. Ninguém. Você não é nada. Você é só um orgulhoso. E se um dia alguém chegar para você e falar assim: você sabe o que isso está falando? Fala: cara, não tenho a menor ideia, isso também não é problema meu. Porque o cara que falar um negócio desse é um orgulhoso, de verdade. Em Filipos isso acontece o tempo todo. Mas tem um outro problema. Filipos tem um problema de orgulho interpessoal. Olha o capítulo 4, ao verso 2. Eles têm um problema de orgulho interpessoal, tem problema de relacionamento entre as pessoas por conta de orgulho. Olha o capítulo 4, verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Diante daquilo que a gente olha na carta, o orgulho está gerando problema de relacionamento entre as pessoas. E qual é a resposta que a palavra de Deus vai dar para isso? Qual é a resposta que a Bíblia vai dar para isso? Voltemos para o capítulo 2, olha os versos 1 e 2. O apóstolo Jesus começa a dizer: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Bom, a primeira forma de você olhar se você é um orgulhoso e automaticamente combater isso, e eu vou falar com você agora como é que se combate isso, olha as palavras como ele usa. Se por estarmos aonde? Aonde? A expressão em Cristo aqui é dentro de Cristo. É como se Cristo fosse um grande reservatório, uma grande caixa d'água e você está escondido dentro dele. É isso. É como se Jesus fosse um jarro d'água, você é a água e Cristo está em volta de você. Pega o exemplo da caixa d'água. Porque dentro dela, sei lá, cabe em média aí 5.000 litros. A ideia de Paulo é: todos vocês estão dentro da mesma caixa d'água. Todos vocês estão dentro do mesmo reservatório. Ok? Qual é a posição de vocês? O apóstolo Paulo diz: uma só. Todos vocês estão em Cristo. E por vocês estarem em Cristo, o que a gente espera de vocês? Que vocês tenham motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Para que a gente combata o orgulho, a primeira coisa que a gente precisa entender é a visão correta de quem nós somos em Cristo. Porque a visão correta de quem nós somos em Cristo vai mostrar automaticamente quem nós somos. Essa é a grande questão. Para não ficar muito abstrato e muito cheio de conceitos, eu trouxe alguns personagens bíblicos para expressar isso para nós. Por quê? Porque vocês confundem orgulho com temperamento. E quando eu estou falando temperamento, eu não gosto dessa coisa de que eu sou explosivo, eu não sou. Mas é fato que a gente tem temperamentos e isso sempre vai mudando, ok? Só que a gente justifica comportamento, a gente justifica falha e a gente justifica pecado com temperamento. Então vamos olhar alguns personagens bíblicos. Olha para o Pedro. Você diria, Pedro é explosivo? Pedro teria que fazer terapia no nosso tempo? Mas esse é o mesmo Pedro que, por estar em Cristo, quando olha para Cristo, o que ele diz? Se afasta de mim porque eu sou pecador. Se ele às vezes falava sem pensar, se ele às vezes olhava a situação e reagia rápido, e a gente olha isso nos evangelhos o tempo todo, Jesus nem terminou de falar, Pedro, imperativo como era, já estava falando em cima de Jesus. Se Pedro tivesse hoje no nosso meio, era a Ritalina na certa para ele. Mas esse mesmo Pedro, independente do comportamento, independente, olha como é que vocês escondem pecado. Independente da personalidade, Pedro reconhece uma coisa. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Ele sabe quem ele é em Jesus. Ele sabe o valor dele. Ele não se esconde atrás de comportamento. Aqui eu sei que eu errei. Mas a gente pode olhar a Escritura em vários momentos. Vamos olhar, por exemplo, um improvável, como eu e vocês. E eu acho engraçado que essa semana eu estava ouvindo o Ronaldo Lidório, e o Lidório estava falando uma coisa muito curiosa. Deus resolveu usar as coisas mais malucas da vida e as pessoas mais loucas da vida, Deus resolveu usar. Eu nunca imaginei estar, por exemplo, pregando aqui. E vocês também jamais estariam aqui. Deus sempre usa o improvável e o imponderável. Esse é o Davi. Um improvável, um imponderável. Davi sabe a posição dele diante do Senhor. O tempo todo, independente se era forte, fraco, grande guerreiro ou não. Quando Davi peca, ele se arrepende no mesmo momento, no mesmo instante. Porque ele entende a posição dele diante de Deus. Nós jamais vamos entender aqui, do lado de cá dessa vida, o que Isaías, por exemplo, viu. O que Isaías viu? Quando ele não consegue parar de falar com Deus, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, o que ele fala a partir do verso 5 do capítulo 6? Ai de mim, eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. A Bíblia e o Senhor Deus enxergam a gente como pecadores que precisam de redenção, de novo nascimento. Um orgulhoso precisa entender o seu lugar. Vocês precisam compreender quem são vocês. Vocês não são a última bala do pacote. Vocês não são a última Coca-Cola que o supermercado Casa Grande está vendendo. E geladinha ainda, agora na hora do almoço. Vocês não são essa última Coca-Cola. Irmãos queridos, quantos dias tem o mês de julho? Não é pergunta nem de escola bíblica, é de calendário. Quer olhar no Google aí? Quantos dias tem o mês de julho? Quantos? 31. E quantos dias tem o mês de agosto? Por quê? Vocês não sabem, né?
por causa de uma briga entre dois imperadores romanos, Júlio César e César Augusto. Júlio César bota 31 dias no mês com o nome dele. César Augusto olha e fala assim, não é possível, quem disse que ele é melhor do que eu? Aí estamos nós dois aqui, nós todos aqui, 2000 anos depois, com Júlio e Agosto, que não acaba nunca por causa do orgulho de dois caras lá atrás. E 2000 anos depois, vocês sabiam disso? Claro que não vão saber. Percebe? Quem é você na fila do pão, meu filho? Se não lembram nem de Júlio César e César Augusto, vão lembrar de você, meu filho. Você está de brincadeira comigo? Mas isso é o que o pecado faz com a gente, ele cega. Ele cega a gente. Quem é você em Cristo? Pecador, regenerado, carente da graça de Deus e alguém que busca viver cheio do Espírito, porque entende que por nós mesmos não há nada em nós que vá agradar a Deus ou fazer com que a gente alcance os céus, ou mesmo fazer com que a gente seja alguma coisa nessa terra. Nós precisamos, meus irmãos, ter a visão correta de nós mesmos. Nenhum de nós vai chegar na glória eterna reivindicando direitos para Deus. Como se o Senhor fosse obrigado a fazer alguma coisa para nós. A glória é eterna e a vida é sobre como nos arrependemos dos nossos pecados e chegamos humilhados diante de Deus. Por favor, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Sempre que alguém chega de mãos cheias diante de Deus, pode saber, essas obras não agradam ao Senhor. Paulo dizia que sem fé tudo é pecado. Isaías dizia que a nossa justiça é trapo de imundícia. É chegar diante de Deus. Chegue com as mãos vazias e só com Cristo. Para que a gente se livre do orgulho, a gente precisa necessariamente chegar diante do Senhor com as mãos vazias. A visão correta de quem nós somos em Cristo. Em Cristo fomos salvos. Em Cristo perseveraremos até o final. Porque Cristo não vai desistir de nós. A obra é dele, é por ele, para ele. Nós não podemos nos esquecer disso. A história tem Cristo como centro e não a gente. A história tem o Senhor como centro e não nós. A Bíblia coloca a gente como uma relva passageira, Eclesiastes fala. Vocês já viram como é a relva? Esses somos nós. Moisés diz no Salmo 90 que a gente também é como uma relva, passageiros. Mas se por um lado é a visão correta de quem nós somos, a segunda visão que a gente precisa ter está nos versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É duro isso, né? É duro isso. Eu vou trabalhar duas coisas aqui, mas é muito legal. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque a gente precisa, primeiro, ter a visão correta de quem nós somos em Cristo, e a segunda é a visão correta do serviço cristão. Olha o texto bíblico. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Irmãos, eu e você que somos orgulhosos, a gente precisa entender que o orgulho sempre está acoplado à nossa impaciência e ao descontentamento. Pastor Rômulo, como assim? E por isso que eu estou falando de serviço cristão. Seja sincero, você tem paciência com os outros? Sabe o que você faz? Você para e fala assim, haja paciência. Isso é orgulho, cara. É orgulho. Você está dizendo que se você estivesse no lugar do outro, você faria melhor. Talvez até fizesse. Talvez até realizasse aquela tarefa melhor. Mas não é disso que a gente está falando. Você fala, haja paciência, porque você acha que você é melhor do que o outro. Não é sobre a atividade, é sobre quem você é. É diferente. No trabalho a gente vive isso o tempo todo. E olha o que o texto bíblico está falando para a gente. Cara, acho que os outros são melhores do que você. Isso é duro. Por isso, o orgulhoso sempre é um impaciente. Mas mais do que isso, aqui é a nossa geração em pessoa. O orgulhoso sempre está
descontente. Porque a vida não pode ser manipulada por você e por mim. Então a gente sempre está triste, a gente sempre está insatisfeito, nada está bom, lugar nenhum serve, lugar nenhum está ótimo. Aí o casamento começa a ficar ruim, a educação dos filhos não está boa, a igreja não presta, o lugar do trabalho não serve, porque o orgulhoso é um descontente. Porque ele acha que ele poderia fazer diferente. Se ele fosse fazer, ele ia fazer muito melhor. Então o orgulhoso critica todo mundo o tempo todo, a todo momento. Mal sabe ele que a vida não é, e não é sobre ele, não é sobre o seu controle. Percebam, irmãos, vocês passaram por lugares e já viram pessoas que falam assim: olha, tal lugar só está lá e só é assim por minha causa. Já viram isso? Se não fosse eu, esse lugar não estava assim. Se fosse comigo... É muito engraçado, a gente faz isso com educação de filhos. É mais ou menos assim, ó, o orgulhoso. Filho meu, não é assim não. Filho meu, não. Isso é orgulho. É orgulhoso. Ele acha mesmo que ele é melhor do que os outros. Seu filho pode até não fazer as mesmas coisas, está tudo bem, beleza, não tem problema. Só que você não tem o direito, porque você não é ninguém. É isso que eu estou falando. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você não é ninguém. Que a única pessoa que é de verdade é Cristo. E você só é qualquer coisa por causa de Cristo. E através de Cristo. E sem Ele, a única coisa que nós somos é uma imitação luciferiana, porque é isso que sai do nosso coração o tempo todo. A gente precisa ter humildade para isso. Eu vou falar isso daqui a pouco. Bom, percebam, irmãos, que tem uma outra coisa. Por que eu estou falando de serviço cristão? E eu vou aplicar isso agora. Porque o orgulho é essencialmente competidor. Isso acontece dentro de casa. Maridos competindo contra mulheres, mulheres competindo contra maridos, para ver quem é melhor o tempo todo. Para ver quem... Nas discussões a gente ainda faz assim, né? Para ver quem é que sai por cima. Como se numa briga de casal alguém fosse sair por cima. Está todo mundo perdendo. A casa está perdendo. Como se na minha vida, o Kleber é meu amigo, então se eu fosse discutir com o Kleber e ganhei no argumento, a gente faz assim no século 21. Mas é a minha relação com ele, que é o que mais importa. E o meu amor cristão com ele, e a minha vida com ele. A gente fica com os nossos filhos e age com eles de uma maneira leniente, errada, e a gente fala, vou dar boas lições para esse menino, mas não ganhou o coração dele ainda. Esquece, você nunca vai ser ouvido, você só é um orgulhoso. Você não ganhou o coração do seu filho. É só orgulhoso, é só orgulho mesmo, de querer estar certo. E você quer ver uma forma terrível de orgulho na educação dos nossos filhos? Quando a gente fala assim, lá na frente ele vai dar valor ao pai que tem. Você perdeu o seu filho. Você perdeu o seu filho. Você não tem mais ele. E pode ser que ele tenha perdido a vida dele inteira. E você foi só um orgulhoso. Que ao invés de tentar mais uma vez, mais duas, mais três, mais quatro, não o fez. E qual é a vantagem de lá na frente ele se lascar? Isso é só orgulho. É orgulho da nossa parte. Orgulho é competidor. É por isso que vocês vivem competindo com os outros. Porque vocês querem ser melhor do que os outros o tempo todo. E aqui eu não estou falando de ser o melhor profissional. Especialmente nós que somos cristãos. Nós precisamos ser os mais dedicados de todos. Nós precisamos dar exemplo para as pessoas. Mas percebam, nós precisamos fazer isso por amor a Jesus. E não por orgulho. E não para que a gente tenha a nossa cara lá naquele... que inclusive isso é feio pra caramba. Você chega num prédio, funcionário do mês. Aí tá lá a foto. Aquela bolacha. Já tinha que ter mudado isso, né? Aquela cara larga lá. Enfim. Gente. Enfim, deixa eu ir adiante que vocês já entenderam, né? Então vamos para a terceira parte. Que aqui eu quero trabalhar uma visão mais profunda com vocês. Para eu aplicar. E eu vou terminar. Olha o verso 5 que ele fala. Primeiro, enfim, a visão que nós somos em Cristo, o amor cristão. Olha o verso 5 até o verso 8. O texto bíblico diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ok? Ele vai dar um modelo para nós aqui. Que embora sendo Deus, e a expressão grega aqui é, Jesus é Deus. Ele não está na forma divina, mas ele é Deus, a natureza dele continua sendo divina. Ele não abriu mão da divindade dele. Quando você olha Jesus encarnado, a divindade sim, faz parte dele.
Ele é Deus. Jesus encarnado na cruz, Jesus andando, ele é Deus. É isso que a expressão a grega está dizendo aqui, que ele é Deus. A natureza divina continua nele. Ele diz, mas ele não considerou o ser igual a Deus. Que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aí a expressão, tornando-se aqui, a expressão morfê. Porque Cristo tem a semelhança. Os gregos usavam ou esquema ou morfê para falar de forma. Esquema é uma coisa que você muda. Igual você muda, você não faz assim, Kleber vai trabalhar amanhã e falou, deixa eu fazer um esquema aqui para botar esses passageiros no lugar. Não é? Não é isso. Não é essa a expressão aqui. A expressão é, ele assumiu uma forma completamente divina. Quando você olhava para Jesus, desculpa, uma forma completamente humana. Quando você olhava para Jesus, você falava, é Deus, mas é homem. Está tudo aí, ó. É uma pessoa. Agora, o que é esse esvaziamento? Ele está dizendo, ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele abre mão de prerrogativas. Ele abre mão de prerrogativas. Qual é o exemplo disso? Jesus está lá no Getsemane. Os apóstolos chegam, o Judas chega com o pessoal, né, para prender ele. E aí, Judas chega, quem tira a espada? Sempre ele. Tira a espada, já vai cortar a orelha dos outros fora. É sempre ele. É, Pedrão, misericórdia. Já tira a espada. Jesus olha e fala assim, ei, pode parar. Eu podia orar e meu pai mandava uma turba aqui, mandava uma milícia celestial para resolver o problema. Mas não é sobre isso, não. Inclusive, se fosse algum de nós ali, por causa de orgulho, a gente orava e falava, Deus, manda uns anjos aqui para arrebentar esses caras agora. Diante de Pilatos, Pilatos olha e fala para ele assim, você não sabe que eu tenho poder para tirar você daí? O que nosso Senhor olha para ele e fala? Pilatos, você tem poder sobre alguma coisa, rapaz? Você só tem poder porque do alto te foi dado. E ele mesmo podia acabar com aquela festa ali a qualquer momento. Isso é o esvaziamento de Cristo. Ele poderia ter feito aquilo. E se fosse você e eu, a gente já teria feito como João e Tiago. O que João e Tiago fazem? Senhor, o Senhor quer que a gente ore para mandar cair fogo do céu sobre essa gente aqui? Orgulho, cara. Não, a gente ora e cai logo fogo, mata logo essa gente toda aqui, ó. Vocês vão ver, em época de política aqui isso é o que mais acontece. Mata logo esse povo. É a síndrome de Tiago e de João. Oh, meu Deus. Mas é o texto bíblico, quando ele diz assim, ó, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A expressão é servo. E a expressão é doulos, escravo. Jesus tem uma forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente precisa ter a ideia correta da imitação de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que é isso? Quando vocês olham em João, em Mateus capítulo 11, Jesus vai ser visto como, ele olha e fala assim, tomem sobre vós o meu jugo, porque eu sou humilde. Pessoal, o remédio para o orgulho é um só. Humildade de espírito. Qual é a primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os humildes de espírito. Martin Lloyd Jones, interpretando esse texto, ele diz que não é à toa que a humildade de espírito é colocada como sendo a primeira bênção, que nada mais é do que bênção. Por quê? Porque só o humilde de espírito tem acesso ao reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino de Deus. Só pode acessar as bênçãos de Deus e o reino de Cristo aquele que é humilde de espírito.
O arrogante, o soberbo, não tem parte com Cristo. Porque ele está dizendo que, na verdade, Deus é Ele. Ele é o Senhor. E o que é humildade de espírito? Bom, gente, a ideia de humilde vem de, Robert, vem de humus. O humilde de espírito, vocês já viram terra com humus? Vocês já viram como é que ela é revirada? E a semente, Ingo, tem que cair lá nela para morrer. A raiz da palavra humildade é essa. É uma terra revirada que uma semente cai para morrer. O humilde de espírito é aquele que morreu para ele mesmo. Só dá para acessar as bem-aventuranças se você morrer para você mesmo. Seu coração precisa ser revirado. Meu coração precisa ser revirado. Senão a gente vai ter a visão errada de quem a gente é. O problema, gente, é que todo projeto e todo processo de semeadura dói demais, né? E a gente costuma confessar os pecados mais hediondos que a gente comete, mas a gente tem dificuldade em reconhecer o orgulho dentro da gente. Então, a única forma da gente se livrar do orgulho é sendo humilde de espírito. Mas, pastor, como é que a gente consegue ser humilde de espírito? Bom, ser humilde de espírito não é ser tímido, tá, gente? Isso não é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito é simplesmente compreender que você morreu. É você compreender que todo bem espiritual vem de Deus. Ser humilde de espírito é entender o seu lugar. Ser humilde de espírito é tentar refrear toda essa síndrome luciferiana que entra dentro de nós todo o tempo. Meu irmão e minha irmã, seu coração precisa ser revirado. Seu coração precisa ser revirado. A visão que eu quero que você tenha, que são muitos conceitos, né? Ainda mais quando eu prego carta. E eu estou tentando vir bem devagarinho, porque eu acho que essa série vai ser muito abençoadora para nós. Provavelmente muitas coisas você já descobriu aqui, que você não tinha parado. Era um lugar obscuro na sua alma e que você não tinha visto ainda. É que vocês não viram o tanto que eu apanhei para preparar esse sermão aqui. Eu tomo cajadada de Deus o tempo todo. E apanho mais bonito mesmo. Quartos escuros, lugares escuros da nossa alma. A visão que eu quero que você tenha é o seu coração como sendo uma grande terra. E Deus precisa entrar lá nele. Se já fizeram um jardim alguma vez na vida, já cuidaram de terra alguma vez na vida? O grande jardineiro do universo precisa entrar dentro do seu coração, cravar os seus pés e começar a revirar a terra do seu coração. Essa é a visão que você precisa ter. Para se livrar do orgulho, a gente precisa ser humilde de espírito. Humildade de espírito. Morrer para nós mesmos. Não ter nós a visão errada de quem nós somos. O valor que vocês têm está exclusivamente na obra de Cristo. Por isso a vida de vocês importa. Por isso a dignidade precisa estar em nós. O valor de vocês é tão alto que Cristo resolveu dar a vida por vocês. O orgulhoso é aquele que fica se autoafirmando o tempo todo, porque é inseguro. E aí ele precisa ficar se afirmando, se afirmando, se afirmando, se afirmando, se afirmando. Para que continuar se afirmando, se na verdade os seus pés precisam ficar firmados na rocha que é Cristo? E o seu valor vem dele, e a sua dependência vem dele. É isso que Cristo quer da gente. E a gente vive a vida que Cristo quer que a gente viva. Ser humilde de espírito é isso. É abrir as portas para ver o reino de Deus. O orgulho é exatamente a tentativa de construir um reino para nós. Só que nós somos comprados para sermos parte do reino de Cristo. A visão correta da imitação de Cristo é sermos humildes de espírito. É isso que o texto está dizendo. Para eu terminar, verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo o nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora é a visão correta da recompensa de Deus. Se por um lado é a visão de quem somos em Cristo, a visão do amor cristão, a visão da imitação de Cristo, agora aqui, gente, é a visão correta da recompensa de Deus. Cristo foi humilhado e a partir da sua humilhação ele foi exaltado. Você não pode perder isso de vista. Você não está no centro do mundo. E aqui é curioso porque o orgulho se manifesta sempre, eu não falei isso aqui ainda, o orgulho se manifesta sempre como comparação. Comparação. Por que você precisa ficar se afirmando? Por que isso brota de você? Alguém já dizia que o rico só é rico porque existe pobre. O bonito só é bonito porque existe o feio. A beleza só existe porque existe a feiura. Não é isso? O orgulhoso entra nessa pira e ele quer ficar se comparando com os outros o tempo todo. E aí o que ele faz? Nada tá bom para ele em momento nenhum. Isso é a nossa época. Para que a gente fique livre do orgulho, pare de se comparar. Você não entendeu nada sobre valor ainda. Pare de se comparar. Eu não preciso ficar me comparando com vocês. Vocês não precisam ficar se comparando comigo. A casa do outro, o casamento do outro, a vida do outro não é melhor do que a sua. Você está trilhando essa jornada. E aqui deixa eu parar para falar um negócio, porque eu falo muito contra, e continuo isso, eu falo muito contra essa ideia do século XXI de paz pessoal e prosperidade. Esse é o nosso problema. Só que a Bíblia, e eu dizia isso quando eu vim ensaiar com os meninos essa semana, a Bíblia não tem nada contra a felicidade da gente. O que eu quero dizer como felicidade? Eu quero pregar melhor, eu quero ter uma casa melhor, um ambiente melhor, eu quero ganhar melhor no salário. A Bíblia não tem problema com isso. Eu quero ser um profissional melhor, está tudo bem, eu quero ter um ambiente melhor, eu quero ter um carro melhor, a Bíblia não tem problema com isso. A questão é quando isso é um fim em si mesmo. Aí você entra numa roda viva, e aí você não está preocupado mais com a glória de Deus, com o reino dos céus. Você está preocupado só com essas materialidades e futilidades que vão passar. Todas elas. Dito isso, o problema do orgulho é a comparação. Entenda, você e eu somos únicos. Você e eu somos únicos. Só existiu e só vai existir um Rômulo na história. Só existiu um, não tem outro. Só existe um Eduardo na história, uma Sara, só tem uma Olívia. Deus olhou para vocês e Ele amou vocês como vocês são. Vocês lembram de semana passada, quando eu conversei com vocês sobre pela graça sois salvos pela fé, isso não vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Deixei isso de lado, porque eu queria trabalhar isso hoje. A ideia de feitura lá é poema. O problema da gente é que a gente caiu no conto e do mito do progresso. Pensamos que nós uma dia feita pelas mãos do Senhor. A sua vida pode ser desimportante para Choquei, para os tabloides. A sua vida pode ser desimportante para o mercado de trabalho, para as redes sociais. Mas para Deus ela é tão valiosa que Ele entregou o Filho dele no seu lugar. Essa é a recompensa. A recompensa é o reino dele. Olha o que Cristo recebeu. Os céus já têm um Deus, os céus já têm um rei. Você não vai reinar lá, você não vai reinar em lugar nenhum. Na glória eterna já há um rei e você tem o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Esse é o convite do Evangelho.
É o convite para você ser uma grande poesia nas mãos do Senhor. E a exaltação virá no último dia, quando vermos o Senhor. Você não pode esquecer disso. Para parar de se comparar. Eu quero terminar chamando os meninos aqui à frente. A gente vai celebrar a ceia. Eu quero te fazer 2 perguntas e dar os presbíteros também, por favor. Eu quero 2 perguntas e dar uma lição de casa. Primeiro, meu filho, você já entendeu o valor que você tem em Cristo? Você conseguiu entender de uma vez por todas? Para parar de se comparar, para parar de competir, você já entendeu o valor que você tem em Cristo? Segundo, além do valor que você tem em Cristo, a segunda pergunta. O Ricardo Barbosa, que trabalha isso num livro dele sobre espiritualidade chamado Caminhos do Coração. Por quais caminhos o seu coração está trilhando? Será que você está perdido no meio dessa jornada toda? Tentando, na verdade, se autoafirmar o tempo inteiro. Para que isso, filho? Entenda o seu valor em Jesus. Segundo, faça esse questionamento para você, Senhor, por que essa síndrome de Lúcifer no meu coração? Para que isso? E aí eu queria te dar um dever de casa. Dever de casa. Anota, pelo amor de Deus, dever de casa. Você vai durante essa semana, o ChatGPT vai te dar isso, o Google, sei lá, alguma coisa. Você vai procurar uns 3 versículos que falem contra a soberba, que falem contra o orgulho, que falem contra isso. Que falem contra você ter uma vida que não agrada ao Senhor, querendo humilhar as pessoas o tempo todo, se autoafirmar o tempo todo. Isso que a gente conversou aqui ao longo desse último tempo. Você vai pegar 2 ou 3 versículos. Você vai decorar isso. Você vai decorar esse negócio. O Senhor resiste aos soberbos, não sei. Decora isso. Decora. E todas as vezes que você for se relacionar com alguém, a palavra de Deus sempre vai vir na sua boca. Essa é a espiritualidade cristã. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando o orgulho bater na sua porta, a palavra de Deus vai falar com você. E é ela que vai te frear. Não é o pastor, não é a igreja, não é lei nenhuma. É a palavra de Deus operada pelo Espírito. Sempre que o orgulho bater na sua porta, você vai lembrar esses 2 ou 3 versículos. Não tira eles do contexto não, tá? Por favor. Se precisar do contexto, você me pergunta. Decora isso. Para você se relacionar com os outros segundo o padrão de Deus.